E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Com certeza você já conheceu alguém com diagnóstico de câncer, muitas vezes sofrendo de dores crônicas, refratárias, que prejudicam muito a qualidade de vida do paciente, tem um sofrimento muito grande da família, e existem uns conceitos populares errados de que essas dores não têm tratamento, que fazem parte desse contexto ruim do câncer. Só que hoje a gente sabe e existem técnicas muito interessantes para o alívio dessas dores, até para facilitar o tratamento do câncer e essa fase tão complicada que é a doença oncológica no Brasil. Vale a pena uma reflexão exatamente para a gente melhorar esses nossos conceitos. Meu nome é Daniel Calegari Pereira, sou neurocirurgião do Instituto de Neurocirurgia Capixaba e em parceria com a Clínica Evoluir, com o Instituto Bioset e com a Rede Meridional de Saúde, estamos promovendo um projeto para aumentar o conhecimento dos pacientes sobre as suas principais doenças neurológicas. Quem não conhece o nosso trabalho ainda, não deixe de se inscrever no nosso canal, curtir o nosso vídeo, ativar o sininho de notificação e compartilhar com o máximo de pessoas possível essa ideia sensacional de disseminação do conhecimento, porque só assim a gente efetivamente vai conseguir aumentar a taxa de sucesso do nosso tratamento. Então vamos lá. Quando a gente fala de dor oncológica, o que a gente observa? Mais ou menos 50% dos pacientes com diagnóstico de câncer, independente da fase, vão ter algum tipo de dor relacionado direto ou indiretamente ao câncer. Os pacientes com dor e com câncer mais em estágio avançado, cerca de 70% desses pacientes vão ter algum tipo de dor relacionada direto ou indiretamente ao câncer. O que acontece? Essa fase ela já é, por definição, uma fase muito difícil do tratamento, principalmente porque a evolução final da maioria desses pacientes com câncer avançado é a morte. Então isso daí já prejudica o ambiente familiar, prejudica o entendimento do próprio paciente. Porém, quando eu tenho um contexto de dor dentro dessa aura nebulosa, isso prejudica muito, inclusive, a motivação para fazer o tratamento quimioterápico, radioterápico ou focar propriamente no câncer. Então, quando a gente fala de dor, existem várias estratégias para o abrandamento dessa dor, não para curar o câncer, mas para a gente poder focar efetivamente no tratamento necessário para o controle do câncer, a cura do câncer ou o tratamento propriamente dito. Então, existem vários tratamentos para a dor, numa escala que vai de leve, moderado, intenso, até as dores refratárias, que eu acho que vale a pena a gente entender isso daí, até para conseguir oferecer a melhor forma de controle de dor para o nosso paciente. Então, antes de falar da dor crônica relacionada ao paciente oncológico, vamos entender como é que a gente sente a dor. Então, eu tenho sempre um receptor periférico que capta o estímulo doloroso, o nervo periférico leva isso até a medula e essa sensação ela sobe passando pelo tronco cerebral até chegar no cérebro, onde eu interpreto essa informação. Então, dentro do nosso corpo eu tenho vários nervos e vários receptores disso daí que percebem dor em todos os lugares do nosso corpo. Então a gente vai entender o quê? Toda vez que eu tenho uma agressão extrema a um receptor periférico tecidual, essa agressão extrema vai no cérebro me dar uma sensação de uma dor extrema, que pode ser uma dor crônica, refratária, de longo tempo e, nesse caso específico, nós vamos falar da dor oncológica, tá? Uma vez que a maioria desses pacientes sofre essa dor por um longo período.
Então, para a gente poder entender como que a gente consegue ajudar o paciente com dor oncológica, eu vou fazer um caso clínico de um paciente que normalmente chega no meu consultório para a gente poder pensar e refletir sobre isso. Então, aqui eu tenho uma paciente do sexo feminino que teve o diagnóstico de câncer de mama e chegou no meu consultório com uma dor importante, uma dor refratária, e esses exames já mostravam para mim várias metástases espalhadas por toda a estrutura óssea, por todo o esqueleto dessa paciente. Especificamente, a dor que mais incomodava era uma dor na região lombar. A gente observa aqui, né, vários pontos de implantação óssea desse câncer de mama. São pontos que o tratamento cirúrgico não resolve. Essa paciente já vinha em acompanhamento com a oncologia, com a equipe dos cuidados paliativos. Só que o que a gente vinha observando? Os marcadores séricos da neoplasia estavam aumentando progressivamente ao longo dos meses, ou seja, mostrando que a doença estava em atividade, e isso daí veio prejudicando muito esse paciente. Então, ela foi evoluindo ao longo dessa escada analgésica da dor, uma dor leve, moderada, intensa, e ela chegou no meu consultório com uma dor refratária, ou seja, nenhum remédio estava resolvendo direito essa dor, prejudicando muito a qualidade de vida dessa paciente e o foco do tratamento. Então, onde que a gente consegue ajudar isso daí? Então, os projetos, os processos intervencionistas para o manejo da dor, eles ajudam a abrandar a dor para esse paciente poder focar no tratamento para o câncer. Só que, o que a gente observa? O opioide, que é a medicação fundamental no manejo dessa dor, o mais comum que a gente observa e todo mundo conhece é a morfina. Qual o local final de ação? Ele é um remédio que age no sistema nervoso central, ou seja, ele tem ação no cérebro, ele tem ação na medula, abrandando a sensação de dor. Ou seja, ele não trata a agressão extrema no receptor, mas ele age no cérebro e na medula, diminuindo a sensação de dor, promovendo então o controle de dor. Só que o que a gente sabe? Toda vez que esse opioide ele entra em contato dentro do organismo, ele sofre metabolização do fígado. Lembrando que no doente oncológico, a quimioterapia já debilita o fígado. Então a gente tem que tomar muito cuidado com a quantidade de remédio que ele utiliza para a gente não prejudicar o fígado também. E aí, as vias de administração dessa medicação, eu tenho a via oral, a via endovenosa, intramuscular, a via intratecal, que é a última, que é a minha área de atuação, que eu vou trabalhar com vocês mais para frente. Quando a gente fala as opções comuns do mercado da via oral, não vou me ater a discutir especificamente isso, que não é o foco, mas eu tenho a codeína, o tramadol, a morfina, a oxicodona. A via endovenosa e a via intramuscular eu tenho o tramadol, a morfina, o fentanil. Só que essas principais vias, qual a característica básica? O local final de ação, lembrando que é o sistema nervoso central, mas eu preciso ingerir grandes quantidades de medicamento, que vai circular no corpo inteiro, passar pelo fígado até chegar no sistema nervoso. E faz com que eu precise cada vez usar mais medicamentos para poder chegar no efeito final. E quando eu aumento a dose, eu aumento os efeitos colaterais. Sendo que esses efeitos colaterais, quais são os principais? Dependência do remédio, depressão respiratória, constipação intestinal, prurido, sonolência, náusea, vômito. E isso daí eu tenho que lembrar que o paciente oncológico ele já tem debilidade por conta da quimioterapia. Então, se eu aumento os efeitos colaterais, eu prejudico a qualidade de vida desse paciente. Daí, então, veio a ideia, e se eu colocar esse remédio direto no sistema nervoso central? Se eu banhar o cérebro e a medula com essa medicação, eu minimizo a dose, portanto, eu minimizo os efeitos colaterais, eu minimizo a passagem pelo fígado, então eu diminuo a agressão no fígado. Então, bolou-se a ideia de ter um reservatório, uma bomba de infusão dentro do sistema nervoso central de forma contínua. O que a gente faz então? A gente faz um teste nesse paciente, eu coloco um catéter peridural para eu ir colocando essa medicação no paciente internado para eu entender o que está acontecendo. Eu deixo ele internado um tempo para poder entender o que está acontecendo. Então eu vou ajustando a dose,
eu vou vendo os efeitos colaterais, eu vou fazendo com que um paciente entenda essa técnica. Por quê? Porque é ele que vai me dizer se eu consigo aliviar pelo menos 70% dessa dor. Então eu vou fazer esse paciente ficar sentado, deitado, se movimentando, isso dentro de um ambiente supervisionado até que ele me dê o ok. Me dando o ok para isso, a gente vai para a fase de implantação definitiva dessa bomba de infusão intratecal. Lembrando que isso é um procedimento feito dentro do centro cirúrgico, com anestesia geral, é um procedimento minimamente invasivo, com baixo risco de sangramento. Nada mais é que um reservatório, é uma bomba que é implantado na região próxima do umbigo, e esse catéter vai dentro da medula, né, dentro do saco dural pela coluna, para a gente poder ir liberando lentamente essa medicação. Então a gente enche esse reservatório com conteúdo que a gente bola a concentração disso pelo teste que o paciente ficou internado, e por telemetria, ou seja, por computador, eu consigo ajustar a liberação diária desse remédio, promovendo então esse alívio de dor nesse paciente. Só que a pedra fundamental no manejo da dor crônica no paciente oncológico é a equipe multidisciplinar. Então eu preciso de um oncologista, eu preciso de uma equipe de cuidados paliativos, do neurologista, do neurocirurgião, do psicólogo, do nutricionista, do fisioterapeuta. Por quê? Eu preciso de motivação, então o controle da dor me ajuda na motivação do tratamento. Eu preciso me alimentar e fazer a parte de reabilitação e atividade física para manter uma estrutura corporal o mais saudável possível. Para quê? Para suportar o tratamento do câncer, que todo mundo já sabe que é um tratamento bem complicado. Então, hoje o entendimento no contexto da dor crônica oncológica facilita ou tenta facilitar a passagem por essa fase tão nebulosa que é a doença oncológica, tanto para o paciente como para a família. Então, a informação ela ajuda nisso. Tomara que tenha ajudado, tomara que vocês tenham gostado, tomara que tenha esclarecido isso daí, porque hoje informação é sucesso de tratamento. E até o nosso próximo vídeo.